Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu uma derrota esmagadora, que resultou em seu enfraquecimento econômico e político. Além disso, as condições impostas pelo Tratado de Versalhes após o fim da guerra agravaram ainda mais a situação econômica do país. A Alemanha foi forçada a pagar pesadas reparações de guerra, reduzir seu exército e limitar sua capacidade industrial. A República de Weimar, que foi o nome do país entre as duas guerras, enfrentou muitos desafios econômicos e políticos. A inflação galopante foi um dos principais problemas enfrentados pelo governo, levando ao aumento dos preços de bens e serviços e a uma diminuição do valor do dinheiro. A hiperinflação que seguiu tornou a vida dos alemães extremamente difícil. Após a crise na República, a Alemanha, com sentimento de revolta, conseguiu dar forças a um dos piores ditadores da história, e hoje, nem mesmo os livros, filmes e documentários conseguem nos descrever tamanha violência que ocorreu nesse período, deixando manchada a vida de milhões de pessoas. O pós-guerra também deixou marcas na história mundial e, sobretudo, alemã, com o país se dividindo entre os vencedores da guerra e se tornando alvo de reparações econômicas, principalmente ligadas a Israel. A Alemanha, que já havia passado por uma crise econômica e social na República de Weimar, agora enfrentava um novo tipo de problema causado por ela mesma. Passados 78 anos, a nação se torna a maior potência europeia e a quarta maior potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. No ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial de 2022, a Alemanha ocupava a 15ª posição. Nada mal para um país que em menos de um século atrás quase entrou em colapso. Além disso, ela é amplamente reconhecida como líder científica e tecnológica em vários setores, da metalúrgica à química. Dentre as empresas negociadas na bolsa em relação a faturamento, de acordo com Fortune Global 500, 37 delas estão sediadas na Alemanha, sendo as 3 maiores Daimler, Volkswagen e Siemens. Mas essa rápida recuperação seria algum tipo de milagre? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e entender de onde vem esse brilhantismo do país, guerras à parte. Um dos mais importantes feitos para a Alemanha se tornar uma grande potência é sua herança educacional. A educação básica se tornou obrigatória ainda na época do Grande Império Alemão, e muito antes disso acontecer em outros países europeus. O rei Frederico Guilherme I, que inaugurou o sistema de educação compulsória prussiano, o primeiro sistema educacional nacional na Europa. Em 1717, ele ordenou a frequência obrigatória para todas as crianças nas escolas. Para se ter ideia, no início do século XIX, o sistema educacional alemão era famoso por toda a Europa, destacando-se pela realização de ser um povo ávido de conhecimentos. Essa herança educacional alemã mais tarde revolucionaria praticamente todos os setores da sociedade e contribuiria para a sobrevivência do país, mesmo após ter passado não somente por uma, mas por 2 guerras mundiais e ter sido derrotado em ambas. Apesar de ter se industrializado tardiamente, se comparado com países como o Reino Unido e França, o processo de industrialização deles foi extremamente eficaz. Tanto que no final do século XIX, eles tinham não somente alcançado, mas como ultrapassado o Reino Unido e a França. Um dos poucos fatores favoráveis era a mão de obra altamente qualificada da sociedade, resultado de um excelente sistema de educação que contribuiu para a eficiente industrialização. Um possível motivo do porquê a Alemanha se tornou o país mais bem-sucedido do continente europeu e líder mundial em quase todas as esferas industriais, principalmente na indústria automotiva, no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial foi um evento catastrófico para a Alemanha. O país sofreu uma derrota humilhante em 1918 e foi forçado a aceitar o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções econômicas e territoriais. Como resultado, a Alemanha enfrentou um período de crise política e econômica durante a República de Weimar, que durou de 1919 até 1933. A crise econômica da República de Weimar foi causada em grande parte pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi forçada a pagar enormes reparações de guerra, que tiveram um impacto devastador na economia do país. A inflação disparou, o desemprego aumentou e a produção industrial diminuiu. Além disso, a instabilidade política e social crescente tornou difícil para a Alemanha atrair investimentos estrangeiros e empreendimentos nacionais. O período da República de Weimar também foi marcado pela ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler.
A crise econômica e política da Alemanha na época proporcionou um terreno fértil para promessas populistas de Hitler de restaurar a grandeza da Alemanha e melhorar a vida das pessoas. Sendo assim, a crise culminou com a ascensão de Hitler ao poder. Quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha em 1933, ele enfrentou diversas dificuldades que precisou superar para consolidar seu poder. Uma das principais dificuldades foi a instabilidade política e econômica do país na época. A Alemanha estava em crise, com altas taxas de desemprego e inflação elevada, o que levou muitos alemães a procurarem por soluções radicais. Neste momento, rapidamente começou a implementar sua agenda econômica e política, incluindo uma série de medidas para reforçar a economia alemã e preparar o país para a guerra. Essas medidas incluíam a criação de um programa de obras públicas que empregou milhões de trabalhadores e ajudou a melhorar a infraestrutura do país. Além disso, foram criadas diversas agências governamentais para coordenar a economia, o que ajudou a controlar a inflação e estabilizar o mercado de trabalho. Outra medida importante adotada pelo governo nazista foi a implementação de políticas protecionistas, que visavam proteger a economia alemã da concorrência estrangeira. Para isso, foram adotadas tarifas de importação, limites às exportações e subsídios às indústrias nacionais. Essas políticas ajudaram a criar uma base industrial forte e diversificada, capaz de suprir as necessidades do país durante a guerra. Além disso, o governo nazista implementou uma série de reformas sociais e trabalhistas, que incluíam a expansão do sistema de seguridade social e a criação de um sistema de previdência social para os trabalhadores. Essas medidas ajudaram a melhorar as condições de vida dos trabalhadores alemães e aumentaram o apoio popular ao governo. E claro, junto a essas medidas, Hitler impulsionou sua agenda política, que continha coisas básicas de um governo ditatorial, como a restrição da imprensa e da liberdade de expressão, eliminação de opositores políticos e a rearmamentação da Alemanha, deixando seu poder militar extremamente forte. Nesses primeiros anos de regime nazista, a economia da Alemanha se recuperou e cresceu de maneira consideravelmente rápida, o que foi considerado uma espécie de milagre por muitos economistas. Tudo isso levou aos alemães a falsa sensação de prosperidade, afinal, mal eles sabiam que seu país na verdade estava operando no vermelho. Isso se dá devido às estatísticas serem constantemente fraudadas para manter a propaganda nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. Grande parte das suas cidades estavam destruídas, com uma economia fraca e um povo cujas únicas preocupações giravam em torno de questões básicas de sobrevivência, como água e comida. O nazismo havia sucumbido e os aliados ocupavam o país. Os alemães referem-se muitas vezes a 1945 como Stunde Null, ou Hora Zero, para descrever o quase total colapso do país. Segundo dados do United States Strategic Bombing Survey, mais de 500 mil toneladas de bombas foram jogadas em território nazista durante 1943 até 1945, visando não só destruir parques industriais, mas também com o intuito de destruir cidades e assolar o espírito da população alemã, enfraquecendo a causa nazista. Aliado a esse cenário, a Alemanha ainda era vista como um país que precisava ser controlado com o intuito de evitar que ela se rearmasse e iniciasse uma terceira guerra. Assim, as quatro potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram o território alemão em 4 zonas de ocupação. Era o início do que viria a se tornar um marco da Guerra Fria alguns anos depois, quando a Alemanha foi dividida pelos aliados em 4 zonas de ocupação militar. 3 delas se tornariam Alemanha Ocidental, que teria economia capitalista, enquanto a área restante se tornaria Alemanha Oriental, que teria economia socialista, baseada na União Soviética. Logo, ficou claro que a aliança dos vencedores rapidamente se transformaria em um novo confronto, e que os países que antes tinham lutado do mesmo lado contra a Alemanha nazista, logo se tornariam rivais em uma outra guerra. Era o início da maior guerra ideológica da história, que se desdobraria nas décadas seguintes, a Guerra Fria. Anos após a Segunda Guerra, a economia alemã só existia na teoria. Na prática, o dinheiro não tinha mais qualquer valor. A inflação era tanta que trabalhar é uma das opções menos lucrativas. Nessa época, o mercado negro deu seu jeito. O cigarro virou moeda de troca, que valia mais que o Reichsmark, a então moeda alemã. O comércio passou a funcionar na base do escambo, sem o uso da moeda. Apesar dos Estados Unidos terem acabado de vencer a Alemanha na guerra,
Eles tiveram que ajudá-los financeiramente pouco tempo depois, principalmente pelo grande temor do fantasma do comunismo, que era representado fortemente na época pela União Soviética. Então, foi criada uma política para isso, o Plano Marshall. Oficialmente chamado de Programa de Recuperação Europeia, foi uma iniciativa dos Estados Unidos para ajudar a reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, dentre os objetivos do programa, os principais eram conceder auxílio humanitário e financeiro para a Europa logo após o final da Segunda Guerra Mundial, aproximar os Estados Unidos dos países europeus ocidentais, unindo eles ao lado capitalista dentro do contexto da Guerra Fria, evitar que a União Soviética avançasse sua zona de influência pelo Ocidente e garantir a abertura de mercado europeu para os produtos norte-americanos. A Alemanha Ocidental foi um dos principais beneficiários desse programa. No Oriente teve uma medida bem próxima disso, chamado Plano Colombo, mas isso é história para outro vídeo. Entre 1948 e 1952, a Alemanha Ocidental recebeu cerca de 1,4 bilhão de dólares em ajuda ao Plano Marshall, o que corresponde a mais de 15 bilhões de dólares em valores atuais. Essa ajuda financeira permitiu com que o país pudesse investir em infraestrutura, modernização industrial, educação e outras áreas importantes para o desenvolvimento econômico. O Plano Marshall também teve um efeito positivo indireto na economia alemã, uma vez que estimulou o comércio internacional e a demanda por produtos alemães. Isso ajudou a impulsionar a economia alemã e a expandir o mercado para suas exportações, mas ainda assim não foi o principal motivo do milagre alemão. Um cara muito importante para isso foi Ludwig Erhard, foi ministro da Economia e posteriormente chanceler da Alemanha Ocidental, que implementou uma série de medidas eficazes para fortalecer a economia e promover políticas sociais progressistas na Alemanha no período pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1948, iniciaram uma ambiciosa reforma monetária que substituiria a antiga moeda sem qualquer valor, o Reichsmark, pelo marco alemão, impedindo que a inflação continuasse escalonando. Alguns afirmam que mais do que o próprio Plano Marshall, as reformas propostas por Erhard, principalmente a reforma monetária, foram as principais responsáveis por impulsionar a economia alemã. Uma das medidas mais importantes foi a reestruturação e modernização da indústria alemã, que permitiu a produção mais eficiente e competitiva. Ele também implementou políticas para aumentar a produtividade e promover a inovação, incentivando a pesquisa e desenvolvimento em setores estratégicos. Erhard foi defensor da economia de mercado e da livre concorrência. Ele acreditava serem essenciais para o crescimento econômico sustentável. Ele defendeu a redução das regulamentações governamentais e da liberalização do comércio, o que ajudou a tornar a Alemanha um importante player no comércio internacional. O ex-diretor do Federal Reserve Bank norte-americano, Alan Greenspan, afirma no livro The Age of Turbulence que as políticas econômicas de Erhard foram muito melhores para a recuperação europeia no pós-guerra do que o Plano Marshall. Segundo Greenspan, ele desencadeou o renascimento da devastada economia ao declarar abruptamente o fim do controle de preços e produção. Sem dúvida, ele extrapolou sua autoridade a fazer isso, mas fez o anúncio no fim de semana e os preços mudaram completamente, sem tempo da administração da ocupação poder reagir. A manobra funcionou. As lojas da Alemanha Ocidental, que foram dominadas pela escassez crônica de alimentos e mercadorias, rapidamente foram inundadas com mercadorias e seus notórios mercados negros secaram. No início, os preços eram exorbitantes, mas eles diminuíram à medida que a oferta adicional superou a demanda. Do dia para a noite, a economia alemã havia se reestruturado. O dinheiro voltou a ter algum valor, o mercado negro praticamente desapareceu e a roda da economia voltou a girar. As expectativas previam que a reconstrução das cidades alemãs durariam de 40 a 50 anos. Os críticos prognosticaram o fracasso da política de Erhard, mas sua estratégia funcionou. A economia alemã cresceu de 10 a 12% por trimestre em 1949. O índice de produção encerrou 143% acima do índice do ano anterior. A ironia é que nenhum dos liberais alemães considerou a manobra extraordinária. Para eles, era simplesmente a consequência lógica de estabelecer os fundamentos básicos de uma economia de mercado e permitir que o povo alemão fizesse o resto. Ao longo das décadas seguintes, a Alemanha Ocidental continuou a ter uma das maiores taxas de crescimento do mundo. E no fim da década de 50, sua economia tinha se tornado uma das mais fortes da Europa. A reunificação da Alemanha foi um marco histórico que ocorreu após décadas de separação e divisão do país.
A economia da Alemanha Oriental tinha crescido bastante nas últimas décadas, mas não tanto como na Alemanha Ocidental, especialmente por causa do sistema burocrático soviético. Agora, o grande desafio era unificar esses dois países que antes haviam sido um só, mas que agora eram política, econômica e socialmente incompatíveis entre si. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991, a reunificação da Alemanha tornou-se possível. No entanto, unir essas duas economias tão diferentes foi um desafio sem precedentes, pois havia diferenças significativas em termos de infraestrutura, legislação e cultura empresarial. Os esforços para integrar as duas economias incluíram políticas para modernizar a infraestrutura e o sistema de transportes na Alemanha Oriental, além de programas para ajudar as empresas da região a se adaptarem às mudanças. Também houve um esforço para unificar a legislação, regulamentação e padrões empresariais em toda a Alemanha. Os resultados foram positivos, mas a reunificação ainda enfrentou alguns desafios econômicos ao longo do caminho. Houve um aumento significativo do desemprego na Alemanha Oriental, nos primeiros anos após a reunificação. Mas com o tempo, a economia se recuperou e a taxa de desemprego caiu drasticamente. Hoje, a Alemanha é uma potência econômica mundial e um exemplo no sucesso da reunificação de um país dividido. A economia desde então cresceu de maneira desenfreada, impulsionada pela produção industrial, pela inovação tecnológica e pelo comércio internacional. Empresas alemãs como Volkswagen, Siemens, BMW e Adidas se tornaram gigantes globais. E a qualidade dos produtos alemães se tornou sinônimo de excelência em todo o mundo.